amados, hoje, no período da tarde, estava em casa meditando na palavra de Deus, buscando do Senhor o que o Espírito Santo de Deus queria ministrar à igreja esta noite. E eu estava decorrendo as cartas de Paulo, lendo ali Romanos, Efésios, e desde quinta-feira o Senhor já tinha colocado em meu coração essa passagem de Êxodo. E no momento que eu estava no meu quarto ali preparando a mensagem, de repente o tempo fechou e deu um trovão. Aqui onde eu moro não choveu, só foi o barulho, né? Pela redondeza aqui deve ter chovido. E a hora que deu esse estalo, esse barulho, eu entendi que era essa palavra mesmo. Porque essa passagem que nós vamos decorrer aqui da palavra de Deus fala que o Senhor falou, e quando o Senhor falou com Moisés, o som era de trovão, o poder de Deus. Amém? Amados, a palavra do Senhor diz que no momento quando Deus ele liberta o seu povo do Egito com sinais e maravilhas, o povo ele andou durante 3 meses até chegar ali no deserto do Sinai. Então durante 3 meses, desde a saída do Egito, eles andaram até chegar no deserto, aonde se localizava o Monte Sinai. E quando eles chegam ali, o Senhor, ele fala a Moisés, para dizer ao seu povo, orientar o seu povo. Esta passagem, para que o povo viesse a obedecer a Deus, que se o povo viesse a obedecer ao Senhor, ele faria com o povo uma aliança, e aquele povo seria para o Senhor um tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. O Senhor faria deles um tesouro pessoal. E o interessante, irmãos, nesta passagem do Êxodo 19, é que Deus fala para Moisés: vai e fala ao povo, vai e orienta o povo. E Moisés, ele reúne os anciãos, os sábios, e ele passa as instruções de Deus. Ele passa as instruções, os anciões reúnem o povo, falam com o povo. Esse mandamento de Deus, que se o povo fosse obediente à voz do Senhor, ele seria um tesouro pessoal de Deus. Amém? Nós obedecemos a Deus, irmãos? Amém? Nós desejamos obedecer a Deus? Sim ou não? Sim. Se o Senhor falar conosco, você vai me obedecer e você vai ser um tesouro pessoal na minha vida. Amém? Nós vamos obedecer a Deus, sim ou não? Glória a Deus. Este povo também falou isso. No verso 8, diz que quando Moisés disse ao povo as palavras de Deus, todo o povo afirmou unânime. O que é unânime? Numa só voz, a mesma coisa. O povo disse: tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E o Senhor disse mais a Moisés: então diz àquele povo que eu quero que eles se consagrem, que eles lavem as suas vestes e eles estejam preparados para ter um encontro comigo. Olha que lindo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, queria ter um encontro com aquele povo. O Senhor queria se revelar àquele povo. No verso aqui, número 10, do capítulo 19, o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o consagrar-se hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá a todos os seus olhos e todas as pessoas sobre o monte Sinai. O Senhor queria
se aparecer para eles. O Senhor queria se revelar a eles. Mas era preciso que eles se consagrassem, que eles lavassem as suas vestes, que eles estejam prontos hoje, amanhã e até depois de amanhã. Irmãos, o que o Espírito de Deus quer dizer conosco essa noite é que nós temos que nos consagrar todos os dias à presença de Deus. Nós temos que nos consagrar hoje, nós temos que nos consagrar amanhã, nós temos que nos consagrar depois da manhã, nós temos que estar todos os dias buscando a consagração. E a consagração, queridos, ela depende de arrependimento. Ela depende de nós venhamos arrepender dos nossos pecados. Aqui o Senhor diz ao povo para se consagrar, diz ao povo para lavar as suas vestes. As nossas vestes, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos das nossas transgressões, quando nós nos arrependemos das nossas iniquidades, as nossas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus diz aqui no verso número 5, que se ouvirmos a sua voz e obedecermos a Ele, nós teremos a Ele uma aliança, e a nossa aliança é através do sangue de Jesus. Amém? A nossa aliança é através do sangue de Jesus. Ele é a nossa aliança. Ele é a nossa aliança. Irmãos, é muito interessante falar por que só Moisés subia na presença de Deus. Porque Deus escolheu Moisés para libertar o povo? Sim. Mas será que nosso coração não passa? Mas por que o povo tinha que se consagrar? Por que o povo tinha que lavar as vestes? Por que o povo tinha que se arrepender? E Moisés tinha livre acesso na presença de Deus? Porque Moisés, ele se consagrava a Deus todos os dias. Você acha que Moisés não tinha temor e medo ao subir o Monte Horebe e falar com Deus? Você acha que no caminho de subir ali o Monte Horebe, o coração de Moisés não pulsava, as pernas de Moisés não tremia de estar na presença de Deus? Sim, ele tinha temor de Deus. E nós temos também que ter esse temor em nosso coração. É esse temor, querido, que agrada o coração de Deus. Não é ter medo de Deus, mas é respeitar a autoridade de Deus, é respeitar o poder de Deus, é respeitar o nome de Deus, a presença de Deus, é desejá-lo de todo o nosso coração. Quando nós nos consagramos a Deus e nós nos arrependemos dos nossos pecados, querido, nós temos livre acesso a Deus. Para subir o monte não é fácil. Para chegar até o cume do monte não é fácil. Quando nós subimos o cume do monte, não sei se alguém aqui já escalou, já subiu alguma montanha, algum monte. Dói as pernas, cansa. Quando nós subimos um monte, dependendo da localização, tem que dar uma paradinha para respirar, porque falta fôlego. Quando nós subimos um monte, dependendo do lugar, nós corremos risco de tropeçar, escorregar, de cair. Quando nós subimos um monte, querido, sofremos risco no meio do caminho. Mas quando nós chegamos no cume do monte, e você olha lá embaixo e você contempla toda aquela beleza que Deus criou, isso dá alegria em nosso coração. Imagina Moisés, quando ele subia no monte para falar com Deus. Se nós formos ver e ler aqui a palavra de Deus, no verso de número 18 do capítulo 20, olha que fala a palavra de Deus. E todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos e o som do chofar,
a trombeta, e a montanha fumegante sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. E rogaram a Moisés falando: Tu e nós, fala-nos tu e nós ouviremos. E não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. E Moisés, ele encoraja o povo dizendo: não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Irmãos, quanto mais próximo eu estou da presença de Deus, menos eu peco, menos eu erro. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus nos santifica. A presença do Espírito Santo nos mostra os nossos erros, as nossas falhas. A presença do Espírito Santo nos constrange. E isso nos leva a nos santificar. Isso nos leva a nos purificar. É a presença dEle. O povo estava com medo de se aproximar de Deus. Mas o Senhor fez tudo aquilo, sabe para quê? Para que o povo tivesse temor e não pecasse contra Deus. Quando o Senhor ali no monte fez que o monte fumegasse, que ali tivesse o som do trovão, os relâmpagos. Eu creio assim, irmãos, que show pirotécnico mais lindo, né? A palavra diz que o monte Sinai tremia por inteiro. O monte tremia. E o povo com medo de Deus. E o povo com medo de se encontrar com Deus, e Deus querendo se encontrar com o seu povo, e Deus querendo se revelar a eles, e eles com medo de Deus. Mas por que isso aconteceu, querido? Porque nos seus corações ainda havia o pecado. Se nós formos ler, dar continuidade, você pode ler na tua casa aqui o capítulo 21, 22, e pode ler. A palavra diz que Moisés, ele entrou ali no meio da nuvem para falar com Deus, e Deus foi dando para ele as orientações, as leis. Deus falou como seria feito o tabernáculo, as orientações, e tem muitas leis aqui que o Senhor falou a Moisés. E o povo, vendo que o Moisés demorava a voltar a falar com eles, o povo pecou contra Deus, porque não estava na presença de Deus. Se eles estivessem na presença de Deus, eles não teriam pecado. Mas como eles estavam longe de Deus, eles pecaram. Deus, querido, Ele deseja de nós a consagração. Deus, Ele queria que aquele povo fosse um povo sacerdotal. Êxodo 19:6. A palavra diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Esse era o desejo de Deus, que eles fossem sacerdotes. Mas eles não escolheram, eles negaram obedecer a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: consagrar significa tornar-se sagrado, sacrificar a Deus, fazer um voto com Deus, de entrega, de dedicação. Irmãos, para se consagrar a Deus tem que ter dedicação. Para se consagrar a Deus tem que ter entrega. Para se consagrar a Deus tem que abrir o coração. Para se consagrar a Deus tem que desejar, tem que querer. Consagração significa santificar-se, significa oferecer, ofertar a Deus as nossas vidas. Existe uma palavra que eu achei muito linda, que foi trazida esses dias, uma pergunta que diz assim: por que eu não devo pecar? Por que você acha, querido, que nós não devemos pecar? Muitos dizem: eu não posso pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Muitos têm no teu coração que eu não posso pecar, senão não vou receber as bênçãos de Deus.
Muitos dizem: eu não posso pecar, porque senão eu vou ser amaldiçoado. Mas eu digo para vocês, a resposta correta: não devo pecar, porque eu amo a Deus. Amém? O amor que eu sinto por Deus me leva a odiar o pecado, a não desejar o pecado. Lembra dos 2 mandamentos? Qual que é o maior deles? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. E para não pecar tem que ter força, tem que amar a Deus. Eu não vou pecar porque eu amo a Deus, eu amo o meu Senhor. Eu não vou pecar porque Ele entregou a sua vida por mim, porque Ele morreu no meu lugar, Ele pagou o preço da morte, Ele pagou o preço da minha maldição. Era para mim estar naquele lugar e Ele pagou o alto preço, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no nosso lugar. Eu não peco porque eu amo a Deus. Romanos capítulo 6, verso de número 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: portanto, não permitas que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades, e tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Amém? Isso que o Senhor deseja de nós. Que o nosso corpo, querido, agora seja consagrado a Deus, porque nós somos ressuscitados através da morte de Cristo. E o Senhor quer que nós venhamos oferecer o nosso corpo como um instrumento de justiça. Amém? A Deus. Isso que o Senhor deseja de nós. Romanos 6, 22. O Senhor diz assim: contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Amém? Antes nós, que éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Deus. E é tão bom ser escravo de Deus, meu amado, porque em Deus nós temos liberdade, liberdade de escolha, liberdade para amá-lo, liberdade para estar na presença dEle, liberdade para amar uns aos outros, liberdade para falar do amor dEle. Ele nos deixa livre, Ele nos dá essa liberdade. É nós que escolhemos se queremos ficar junto dEle ou não. Somos nós que escolhemos. E como é bom estar na presença de Deus. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Hoje na escola bíblica, uma aula maravilhosa, abençoada. Eu achei muito bonito o que a Fernanda falou sobre o povo do mundo que não conhece a Deus, nos chama de loucos, né? Nós somos loucos para eles. Porque eles querem contemplar os manjares do mundo, e nós estamos dentro da igreja. Eles gastam as suas riquezas com as coisas do mundo, e nós usamos na casa de Deus, abençoamos a casa de Deus. Eles se divertem com prazeres que são momentâneos, coisas que duram apenas aquele momento. Depois daquele tempo, daquele momento passado, vem a frustração, vem a tristeza. Mas nós não. Nós estamos na presença de Deus todos os dias.
E isso enche o nosso coração de alegria. É como a palavra de Deus diz: quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque o Senhor me fortalece, o Senhor me santifica, o Senhor me transforma, o Senhor me cura, o Senhor me renova, Ele me deu a liberdade, amém? Ele me deu a liberdade, querido. Ele nos dá plena liberdade. Nós somos escravos de Deus, e nós amamos estar na presença dEle, amém? Primeira Tessalonicenses 4:8. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 8. Eu vou ler desde o 3, querido, perdão, 4, desde o versículo 3 ao 8. Olha o que diz a palavra de Deus. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isto, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando ao homem, mas a Deus, que outorga o seu Espírito. O que Deus deixou para nós, o que Deus nos ensina é a santificação, é a purificação, é a consagração a Ele. 2 Tessalonicenses 2,13, Deus diz assim: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Amém? Querido, eu não alcanço a salvação, eu não consigo alcançar a salvação, se eu não estiver em santificação na minha vida, pelo Espírito Santo, através da fé na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue a salvação se não andar buscar a santificação e ser consagrado pelo Espírito Santo de Deus através da fé em Jesus. Hebreus 12:14, a palavra do Senhor diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqui a palavra do Senhor diz para nós nos esforçar. Se Deus pede para esforçar, irmãos, quer dizer que precisa. E precisa ter algo dentro de nós, cujo Espírito Santo habite dentro de nós e nos ajude. Diz que esforçai-vos para que tenha uma santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa era a diferença de Moisés e do povo, porque Moisés se consagrava todos os dias antes de estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés era tão íntimo, Moisés era tão íntimo de Deus que um dia ele pediu para Deus algo tremendo. Pediu: Senhor, me mostra a tua glória.
Aí o Senhor diz a Moisés: bem, Moisés, você não vai poder ver meu rosto, porque até hoje homem ninguém viu, e se você ver meu rosto você vai morrer, mas eu vou permitir que você me veja de costas. Olha que bênção, querido, um homem mortal poder ver o Senhor na sua glória. E a palavra de Deus diz que o Senhor colocou ele numa fenda, ali numa rocha, e o Senhor passa perante Moisés, coloca as mãos sobre o rosto de Moisés para ele não ver o rosto de Deus, depois tira, e Moisés vê o Senhor andando de costas. E só de acontecer, ele vê o Senhor passando sobre ele, próximo dele, costas, a palavra de Deus diz que a glória de Deus veio sobre Moisés e o seu rosto resplandeceu. E quando Moisés desce do monte Horebe, o povo vê o rosto de Moisés, eles temeram, porque o rosto de Moisés estava resplandecendo da glória de Deus. Amém? É a presença de Deus, querido. Isso é a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, quando você busca a Deus de todo o teu coração, quando você rasga o teu coração, quando você quebranta o teu coração na presença de Deus, a glória de Deus vem sobre a tua vida, a presença de Deus vem sobre a tua vida. Quantas pessoas já ouviram aqui histórias de pessoas que amavam a Deus de todo o teu coração, e essas pessoas, dependente, andando para algum lugar, algumas pessoas olharam para elas e falaram assim: essa pessoa é diferente, essa pessoa não é igual às outras, porque eu vejo nela algo diferente, um brilho diferente, um brilho que eu não vejo em nenhuma outra, eu vejo nessa pessoa, porque ali o brilho não é dela, mas o brilho é a glória de Deus sobre a vida daquela pessoa. Amém? Uma pessoa que se consagra a Deus, uma pessoa que se humilha na presença de Deus, uma pessoa que rasga o coração na presença de Deus. É isso que o Senhor desejava daquele povo, que eles quebrantassem o seu coração. Irmãos, imagina quantas maravilhas, quantos sinais aquele povo viu Deus fazer para libertá-los da escravidão ali do Egito, e mesmo assim não tinham temor de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: bendito é aquele que não viu e crê na minha palavra. Amém? Bendito aquele que não viu e crê no Senhor. Essa é a nossa esperança, querido. É a esperança estar junto dele. O Senhor fala: esforçai-vos para viver em santidade. Eu só consigo me santificar se tiver em mim a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? A presença do Espírito Santo. Esses dias Deus tem falado muito conosco, e tem dado muito exemplo de Davi. Porque Davi, queridos, apesar que a palavra de Deus diz que ele foi um homem conforme o coração de Deus, ele teve as mesmas limitações, os mesmos erros, ele pecou como qualquer outro pecou. Mas no Salmo 51, que é o salmo que ele escreveu depois que ele havia pecado e reconheceu o seu erro do adultério, do homicídio. Abra comigo no Salmo 51. Salmo 51, eu quero ler desde o verso de número 6. Salmo 51, verso de número 6. Olha o que ele diz: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Quem que nos lava, querido? Somos nós? É o Senhor. Se nós pedirmos, se nós nos humilharmos, se nós o reconhecermos, Ele é quem nos lava.
Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Esse era o maior medo de Davi, de afastar da presença de Deus e perder a presença do Espírito Santo. Queridos, nós temos que desejar isso todos os dias das nossas vidas. Estar na presença de Deus. Senhor, não afasta de mim a tua presença. Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Ele continua dizendo assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a te obedecer. É isso que o Senhor queria daquele povo, a obediência. Deus queria daquele povo a obediência, e Moisés diz àquele povo: vocês vão obedecer a Deus? Sim, todos nós faremos o que Deus nos mandar. Aí na hora da prova, na hora que o Senhor provou aquele povo, o que eles fizeram? Eles voltaram atrás. Eles não quiseram a presença de Deus. Deus ali manifestando a sua glória, Deus ali enviando o som de chofar, de trombeta, relâmpagos, raios, o monte fumegando, a presença de Deus ali. E eles preferiram ficar lá embaixo e pecar contra Deus, se rebelar contra Deus. Amados, o que o Espírito Santo quer dizer aos nossos corações nessa noite é que venhamos nos consagrar, é que venhamos buscar a presença de Deus, que venhamos nos arrepender, que venhamos buscar a face do Senhor, que venhamos desejá-lo todos os dias, que venhamos lavar as nossas vestes hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias na presença de Deus, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. A luta contra o pecado é todos os dias. Todos os dias o inimigo ele lança, ele arma laços para que nós venhamos a cair. Todos os dias ele coloca coisas nas nossas vidas para nos prender, para nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que afasta o homem de Deus e o pecado. Todos os dias ele faz isso. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele sabe qual é o meu ponto fraco. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe. Mas se nós estivermos firmados pelo Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor, nós não vamos cair. E se cairmos, a palavra de Deus diz que nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. E não podemos deixar, querido, pecar e não nos arrependermos e não confessarmos nossos pecados, porque aí nós damos ao inimigo uma vantagem de chegar e nos acusar perante Deus e dizer: está vendo o teu filho? Está vendo a tua filha? Está vendo o que ele fez? Disse que ia te obedecer, vem na igreja, ouve a tua palavra, vem na escola bíblica, aprende a tua palavra, lê a Bíblia, mas na hora da prova, ele é reprovado. Na hora da prova, ele faz tudo oposto que o Senhor ensinou. Ele é nosso acusador. Ele quer nos acusar perante Deus, assim como ele fez com Jó. Ele chegou perante Deus e falou assim: sabe por que Jó te ama tanto? Por que Jó é um homem reto e justo? Porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor dá tudo para ele. Ele tem riquezas, ele tem muito gado,
ele tem muitos filhos, ele tem de tudo. Tira tudo para ver se ele não vai blasfemar o teu nome, se ele não vai se rebelar contra o Senhor. É isso que ele faz. Ele nos acusa. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor permitiu que ele tocasse em tudo que Jó tinha, até no seu corpo, na sua saúde. Mas em nenhum momento Jó falou contra Deus. Nenhum momento Jó se rebelou contra Deus. Amém? Nós temos que ser assim também, queridos. Se nós dizemos que obedecemos a Deus, nós temos que lutar todos os dias para realmente se cumpra em nossas vidas. Por isso que a palavra aqui do Senhor diz: esforçai-vos, esforça-se, esforça-te, se esforça para viver em santidade, se esforça. O pecado em nossas vidas tem que ser um acidente. Eu não quero praticar, eu não quero, aconteceu, eu tropecei. Mas se levante no Senhor, amém? Se levante no Senhor. Muitas vezes nós não sabemos porque algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Às vezes vem tribulações, às vezes vem vendavais, às vezes vem tantas coisas nas nossas vidas, nós não sabemos por quê. Mas uma coisa eu te digo: tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. O homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, Deus está no controle da sua vida. Pode vir o que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vendaval que vier, pode se levantar a onda da altura que vier, o Senhor está no controle. Porque a palavra diz: se fecha uma porta, Deus está no controle. Se abre uma porta, Deus está no controle. O homem que é temente a Deus, o inimigo pode vir, querido, para tentar te destruir, mas maior é aquele que está ao nosso lado, aquele que luta por nós. O nosso Deus não é aquele que te deixa sozinho, mas aquele que peleja por nós, é aquele que está na nossa frente. Você não pode ver muitas vezes com os seus olhos carnais, mas o Senhor está sempre à nossa frente, nos guardando, nos livrando de todo mal. Muitas vezes nós somos ingratos porque nós não conseguimos ver, mas hoje mesmo, quantos livramentos Deus te deu e você não percebeu, mas estamos aqui, é porque Deus nos guardou, é porque Deus nos protegeu, amém? Ele, o Senhor deseja que nós sejamos sacerdotes, amém? Sacerdotes na nossa casa, sacerdotes no nosso trabalho, sacerdotes na igreja, sacerdotes na nossa família. O Senhor quer que tenhamos intimidade com Ele. E hoje nós temos livre acesso a Ele através de Jesus. Temos livre acesso através de Jesus. Amém?